Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero tocar no assunto que é o seguinte. Vocês lembram que há bem poucos dias aí o vice-presidente de futebol do Grêmio, Dr. Paulo Luz, disse o seguinte: o Grêmio está contratando, está próximo de anunciar uma contratação bombástica que vai surpreender, um jogador realmente surpreendente e que vai virar repercussão nacional. Lembram disso? Pois bem, eu trouxe detalhes aí de quem é o jogador, quem era o jogador, melhor dizendo, porque ele não veio e não virá. E vocês estão pensando que é o Cavani, não, era outro nome. Eu vou trazer inclusive detalhes dessa negociação e os valores envolvidos. Antes, clica no link abaixo aqui na descrição do vídeo e entra diretamente no aplicativo OneFootball para que tu possa acompanhar todas as informações sobre futebol, resultados ao vivo, vídeos, estatística de qualquer time no mundo. Mas eu, por exemplo, procuro as informações do Grêmio ali. OneFootball é de graça, não custa nada e você fica muito bem informado. Clica no link aí da descrição do vídeo. Vamos lá então. Dr. Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, outro dia eu até trouxe também num outro vídeo aqui a declaração, relembrando a declaração do Dr. Paulo Luz de que o Grêmio estava muito perto de anunciar a contratação de um jogador que seria surpreendente para a imprensa e seria um jogador de recuperação em nível de repercussão nacional. Todo mundo ia ficar, de certa forma, surpreso com esse jogador. E aí, justamente, ele dá essa declaração, se eu não me engano, numa quinta-feira, e aí na sexta-feira vem a notícia que o Grêmio tinha acertado com o Cavani. E aí todo mundo ligou o fato. Poxa, olha só, era o Cavani então que estava falando, o vice-presidente de futebol do Grêmio. Não, não era o Cavani. O jogador era o Luiz Adriano, jogador do Palmeiras, jogador de 33 anos, revelado no Internacional. Eu imagino que vocês estejam pensando o seguinte: poxa, não, peraí, Bagé, peraí. Tem alguma coisa errada. Não pode ser o Luiz Adriano, porque a família do Luiz Adriano é colorado, o pai do Luiz Adriano, o seu Adriano, é muito colorado, ele diz o tempo inteiro nas redes sociais que ele odeia o Grêmio e tal. Isso é uma outra coisa. O jogador que o Grêmio queria anunciar de repercussão nacional e principalmente que surpreenderia era o Luiz Adriano. Vou dar um outro toque. Vocês lembram quando o Renato disse assim: o nome do atacante vocês não descobriram ainda? Justamente por isso, porque não tinha se falado no Luiz Adriano. Isso é informação. O Luiz Adriano era o jogador do cofre, era o jogador que o Paulo Luz falava que seria um jogador de muita repercussão e que seria um jogador surpreendente também para o torcedor e para a imprensa. Agora eu fui atrás de alguns números do Luiz Adriano. Tá? Ele está com 33 anos, ele chegou ano passado no Palmeiras, foi contratado em 2019, quando o Palmeiras ainda era treinado pelo Filipão, e o Luiz Adriano vinha de uma passagem no Spartak Moscou lá da Rússia. O Luiz Adriano fez um acerto com o Spartak Moscou para que ele fosse liberado. Então o Palmeiras não precisou pagar um valor para a liberação do Luiz Adriano no Spartak Moscou. Só que o Luiz Adriano fez um contrato com o Palmeiras de 4 temporadas. E ele ganharia nessas 4 temporadas o equivalente a 10 milhões de euros. É isso mesmo. 2,5 milhões de euros por ano, entre luvas e também valor de salário. Para a gente simplificar isso, mesmo considerando a cotação do euro que bate em 6, por vezes vai a 6,20, o Luiz Adriano custaria de salário, luvas, mensalmente, ele custa para o Palmeiras, oscila aí entre 1,3 milhão e 1,4 milhão. É mais ou menos um contrato parecido que o Grêmio fez com o Diego Tardelli. E por isso que o Grêmio se aventurou a procurar o Luiz Adriano. Bom, em que pé essa negociação ficou? Primeiro, você não pega e liga diretamente para o jogador, né? Você procura representantes, você chega das pessoas próximas do Luiz Adriano. E o Luiz Adriano autorizou a iniciar a conversa, sim. E o Luiz Adriano ouviu a proposta que o Grêmio tinha, sim, e mais, o Luiz Adriano gostou dessa proposta. Só que daí tem um segundo ponto. Por que o Luiz Adriano não veio para o Grêmio então, se ele gostou da proposta, se o Grêmio chegava nos valores aproximados do que ele já ganhava no Palmeiras? Porque o Vanderlei Luxemburgo teve uma conversa direta com o Luiz Adriano e vetou que o Luiz Adriano saísse naquele momento, até porque ele tem um contrato a cumprir, o Palmeiras teria que concordar com algumas coisas, mas automaticamente o Grêmio iria ressarcir também parte desse contrato com o Palmeiras. Mas o Luxemburgo não apenas convenceu o Luiz Adriano a ficar no time, garantindo que o Luiz Adriano ali teria toda uma disponibilidade de continuar sendo o titular do ataque do Palmeiras, até porque ele é o goleador do Palmeiras no ano, ou seja, 2 técnicos cascudos, né? O Filipão trouxe ele na época que estava no Palmeiras e o Luxemburgo transformou em principal jogador. Coincidências ou não, justamente no momento em que o Luxemburgo soube da conversa do Luiz Adriano com o Grêmio, o Vanderlei Luxemburgo no outro jogo tratou de dar a tarja de capitão para o Luiz Adriano, transformou o Luiz Adriano naquele jogo em capitão do Palmeiras. Ou seja, tudo aquilo que se falou em torno do Cavani, que pudesse ser esse jogador surpreendente, esse jogador bombástico nas declarações do Paulo Luz,
não era o Cavani. Eu não estou dizendo que o Grêmio não negociou com o Cavani, isso é uma outra coisa, né? O Grêmio negociou com o Cavani. Mas o jogador que o Paulo Luz se referiu, que seria surpreendente e que seria um jogador de repercussão em nível nacional, esse jogador era o Luiz Adriano, criado nas categorias de base do Internacional e que viria para o Grêmio num custo parecido com o Diego Tardelli, o Luiz Adriano que ganha no Palmeiras algo em torno de 1.300.000 por mês jogando com a camisa do Verdão. Esse era o nome do consenso e que o Paulo Luz, em determinada entrevista, deixou escapar que seria um jogador surpreendente. Sim, ele existia e ele já atende pelo nome de Luiz Adriano, camisa 10, centroavante e goleador do Palmeiras. Tá bom, galera? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Toda vez que tem vídeo novo, que tem live, automaticamente você recebe a notificação. Seria um bom nome? O Luiz Adriano? Sabe que tem um time na Zona Sul do pai do Luiz Adriano, que é o Porto Alegrense, que sempre o time que o Luiz Adriano está, esse time joga aqui na Zona Sul de Porto Alegre com uniforme. Então quando ele jogou no Spartak era o uniforme do Spartak, quando ele está jogando no Palmeiras é o uniforme do Palmeiras. Já pensou se ele fosse pro Grêmio? O seu Adriano, pai do Luiz Adriano, jogaria com o uniforme do Grêmio. Seria uma ironia, mas o Luiz Adriano é um cara fantástico e sem dúvida nenhuma é um baita de um 9. E eu concordo com o Paulo Luz. Seria uma grande contratação pro Grêmio, sim. Mas eu quero a tua opinião aí. Deixa o teu recado aí. Abraço, até daqui a pouco.